Five Nights at Freddy's. Um jogo incrível que marcou muito a infância de alguns e a adolescência de outros, claramente, né, manos? E cara, esse jogo de terror incrível criado pelo nosso incrível Scott Cawthon. E manos, hoje nós vamos falar um pouco como esse jogo chegou, né, nas nossas vidas, né? E manos, já começa deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perderem mais nenhum vídeo. Porque, manos, esse é mais um dos vídeos que eu conto aqui pra vocês, falando como é que um jogo de terror, né, ou jogo de aventura, não sei, como é que esse jogo chegou até nós. Eu já fiz esse vídeo aqui com Pop Playtime, agora com Five Nights at Freddy's. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Então, tudo começa no ano de 2014, no mês de agosto, no dia 8, onde Scott Cawthon finalmente tinha lançado o seu jogo de terror chamado Five Nights at Freddy's, como todo mundo conhece. Mas e se eu te disser que antes de FNAF, Scott Cawthon tinha lançado outro jogo? O quê? Exatamente, manos. O Scott de algodão tinha lançado um jogo totalmente mais ou menos. Mas Gabriel, que apelido é esse? Scott de algodão. É que, manos, pra quem não sabe, Scott em inglês é algodão, tá? Mas enfim, esse jogo se chama... Bom, eu não sei qual é o nome do jogo, tá, manos? Mas, cara, é sério, o Scott, ele tinha lançado outro jogo. E, tipo, era um jogo de aventura, coisa e tal, que você fazia várias outras coisas. E o personagem principal era um castor. E, manos, eu não sei exatamente qual foi o mês e dia, né, que lançou esse jogo, mas tá aí, manos, esse é o primeiro jogo que o Scott Cawthon tinha lançado. E cara, o negócio é o seguinte, assim que o jogo foi lançado, muitas pessoas começaram a massacrar o jogo. Sério, foi muito ruim. Ruim não, né, foi péssimo. E manos, muitas pessoas odiaram esse jogo, falaram que que o gráfico do jogo não é bom, é um pouco ruim, sabe? E o jogo não tem história e por isso ficou muito ruim. Inclusive o design, né, dos personagens ficou um pouco ruim. Mas graças a um comentário sobre o jogo, o Scott Cawthon deixou essa tristeza de lado e ficou meio feliz, né? Porque o jogo foi ruim. Ok, isso deixou o Scott triste, com certeza. Mas, manos, um comentário fez as seguintes palavras: os personagens parecem robôs animatrônicos. E isso deu início a uma grande fase. O Scott Cawthon teve uma ideia na sua cabeça. Bom, já que ninguém gostou desse jogo, eu vou fazer outro jogo. E que jogo seria esse? Bom, meus amigos, é aí que começa a saga Five Nights at Freddy's. O Scott Cawthon tinha pegado a ideia, né, que o comentário ruim, né, deu a ele dos personagens daquele jogo péssimo, parecer robôs animatrônicos, e transformou no jogo que nós conhecemos hoje como Five Nights at Freddy's, né, manos? E cara, Five Nights at Freddy's foi lançado dia 8 de agosto de 2014 e, manos, ok, o jogo não era tão reconhecido assim, né, por todo mundo, mas depois de alguns dias na Steam, obviamente, né, depois de FNAF ser lançado na Steam, muitas pessoas começaram a jogar o jogo e, meus amigos, o jogo fez muito sucesso. O Scott Cawthon tinha lançado seu primeiro jogo de terror e que fez sucesso, né, manos? E cara, o Scott ficou muito feliz com isso, com certeza, e pois é, o cara ganhou dinheiro. E com certeza, no mesmo ano, como todo mundo já sabe, foi lançado uma sequência, conhecida como Five Nights at Freddy's 2, que é a continuação de FNAF 1, que na história o FNAF 2 se passa antes do FNAF 1, enfim, no canal do Corey você já sabe, né? O Corey já contou a história inteira de FNAF. E por falar no Corey, o Corey, ele foi um dos youtubers, né, que começou a contar a história e fazer teoria de FNAF. E, manos, muitas pessoas estavam gostando. O canal do Soulzones também começou a contar a história de Five Nights at Freddy's. Tem todos os vídeos lá. E, manos, esse jogo de FNAF começou a crescer cada vez mais e começou a ganhar mais teorias. E, bom, se tem o jogo 2... com certeza é porque o jogo tem alguma história, né? Porque, tipo, tem ligação de celular, né? O
Phone Guy, né, ele ligava, tinha morrido no primeiro jogo, mas voltou no segundo. O que que tá acontecendo? O jogo tem que ter história? E foi daí que começou a todas as teorias de FNAF. O FNAF 2 fez sucesso e deu continuação ao FNAF 3, né, manos? Que é onde nós somos apresentados ao William Afton, ou melhor, Springtrap. E, manos, o jogo 3 fez um sucesso ali, coisa e tal. E tipo, manos, o negócio é o seguinte. O FNAF 3 é bom. Não é incrível, mas é bom. Porque os jumpscares não estão dando tão medo assim, né? Quer dizer, tirando o jumpscare do Phantom Fox, né, cara? Porque aquilo ali, pelo amor de Deus. Mas, mano, o jumpscare do vilão principal, que no caso é o Springtrap, obviamente, né? Não dá tanto susto assim. Mas o jogo mesmo assim fez sucesso e foi lançado no ano seguinte, tá, manos? E bom, como Five Nights at Freddy's 3 estava fazendo um grande sucesso, o Scott Cawthon estava começando a ficar rico com o jogo, né? E bom, a história ainda estava se formando, Scott Cawthon era muito bom em produzir jogo, né? E bom, a Steam estava fazendo sucesso com Five Nights at Freddy's também. E graças a isso, né, sucesso que o FNAF 3 fez, vamos para o próximo jogo, que é o FNAF 4, né, manos? Que nesse jogo aí muitas pessoas começaram a fazer teorias. Manos, as teorias da história de FNAF foi disparado graças a esse jogo que conta mais do passado do Ivan Afton, o filho de William Afton, né? E Michael Afton, enfim, muitas coisas, e deu início à Mordida de 83. E, manos, muitas pessoas amaram esse jogo, não só por ser o jogo mais assustador de todos, por causa do design dos animatrônicos, né? Como também ser o jogo mais interessante, que conta a história e que tem mais minigames assim, né, manos? E cara, FNAF 4 fez um sucesso incrível, não só pelo cenário diferente, como também pela jogatina diferente, né? Porque aqui você dá... Bom, enfim, aqui você anda, mas não anda, né, cara? Assim, uns 4 passos, né? Mas enfim, manos, esse é o FNAF 4 e... vocês já sabem. Já que fez sucesso, o Scott Cawthon, o Scott de algodão, começou a fazer mais um jogo de uma vez só. Manos, esse cara tinha tempo, hein? O cara pra ter tempo pra fazer jogos. E bom, seguinte, nós fomos apresentados ao FNAF 5, que é onde nós somos apresentados a Baby, né, manos? A Circles Baby. E cara, que jogo sensacional. Inclusive, foi o FNAF 5 o primeiro FNAF que eu conheci na minha vida, cara. Incrivelmente incrível, cara. E, manos, o FNAF 5 apresentou os Fantimes animatrônicos. Dessa vez eles falaram. E eu acho que esse é o primeiro FNAF onde Scott, ele se superou, né, cara? Contratando dubladores, assim, pra dublar os animatrônicos. Surreal. FNAF 5 fez sucesso, contou um pouco mais da história, né, dos animatrônicos, mostrando a Elizabeth Afton, a nova filha de William Afton, e dando mais uma continuação que muitas pessoas pensaram que era o final, mas, bom, não era o final. Depois do Five Nights at Freddy's 6, onde pensávamos que era o final de tudo, né, que era o fim da história de FNAF, o Scott Cawthon decidiu continuar a história na Ultimate Custom Night, e bom, pois é, depois da Ultimate Custom Night, em 2019 foi lançado para óculos de realidade virtual Five Nights at Freddy's Help Wanted. E, manos, pra mim, eu acho que esse é um dos melhores, se não o melhor jogo de Five Nights at Freddy's. Claro, depois do FNAF 5 e 6, né? E do 1 e do 2 também, tá, manos? Depois é que vem os outros. Mas enfim, detalhes. Depois veio o FNAF Help Wanted, né? Que teve vários outros minigames. E apresentou pra gente pela primeira vez a máscara da Vene, né, cara? Que dava meio que um gancho pra continuação. Que foi lançado em 2021, em dezembro. Chamado FNAF Security Breach. Manos, em dezembro de 2021 foi lançado FNAF Security Breach, onde apresentou novos animatrônicos. Montgomery Gator é um exemplo deles, porque, bom, mano, sinceramente, eu estava com uma vontade de ver um animatrônico jacaré no FNAF. Sério mesmo, cara. Antes do FNAF 9 ter o seu primeiro trailer, ou imagem, sei lá, eu tava com muito desejo de ver um animatrônico jacaré. E FNAF, coincidentemente, transformou essa minha vontade em realidade, manos. Fomos apresentados ao Montgomery Gator e o jogo
Bom, vamos lá. Não fez tanto sucesso assim, porque muita gente começou a reclamar que tinha bugs e tal. Eu mesmo consegui perceber isso e concordei. Mas agora o jogo está recebendo vários updates. Mas eu quero que vocês saibam que antes disso aconteceu uma grande tragédia. O Scott Cawthon tinha se aposentado de Five Nights at Freddy's. Por quê? Bom, manos, não foi nada assim, não foi nada pouco assim. Que tipo, o Scott Cawthon, ele tinha doado dinheiro para a pessoa errada. Não foi ladrão, não foi matador, não foi nada, tá, manos? Mas foi pra uma pessoa que ninguém gosta lá nos Estados Unidos, né, cara? E tipo, manos, ele doou todo o dinheiro que todo mundo tinha dado, né, pra comprar o jogo de Five Nights at Freddy's 1, né, que custava uns R$ 10, eu acho, para doar para a pessoa que ninguém gostava, né, manos? Mas, cara, pelo amor de Deus, o Scott, ele foi cancelado nas redes sociais. Ele tirou o site Scott Games do ar e se aposentou de FNAF e deixou esse jogo nas mãos da Steelwool. Mas, cara, o Scott já tá voltando ativa e parece que aquela aposentadoria não foi tão aposentadoria assim. Mas, manos, algumas pessoas começaram a entender o Scott Cawthon depois da aposentadoria dele, porque ele tinha que dar atenção aos filhos também e tudo mais. Mas hoje em dia Five Nights at Freddy's tem livros, jogos, teorias, história, filme que tá aí pra ser lançado, um teaser. E manos, Five Nights at Freddy's chegou à nossa vida assim, manos. E cara, já fiz esse vídeo com Pop Playtime, agora com Five Nights at Freddy's. Se vocês querem que eu faça vídeo com outro jogo, comenta aí embaixo. E manos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu e fui.